Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério 5 Solas. Meus amados, nessa nossa segunda aula aqui da nossa escola puritana, eu quero apresentar a vocês o segundo livro que vocês devem se dedicar nesse seu aprendizado do puritanismo. O primeiro, é óbvio, é a Bíblia. As Escrituras Sagradas são a nossa única fonte de fé e prática, assim como eram para os nossos pais puritanos. O segundo livro que eu aconselho vocês a adquirirem, e nós aqui nessa nossa escola puritana, nós iremos fazer uma leitura dirigida, uma espécie também de uma espécie de clube do livro. Vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro livro, a primeira literatura que vocês precisam adquirir para vocês se aprofundarem e, na realidade, iniciarem a sua caminhada ao puritanismo. E é justamente este livro aqui, de John Bunyan, O Peregrino. Este livro aqui é um livro maravilhoso, é uma alegoria que foi utilizada pelo puritano inglês John Bunyan, onde ele nos apresenta aqui toda a caminhada de um cristão em meio à sua peregrinação nesta terra, que o leva pelo sangue de Cristo a comunhão com Deus e a sua glorificação na eternidade. Então, eu tenho aqui esta versão, O Peregrino de John Bunyan, tá? Da editora Publicações Pão Diário. Tá? É um livro muito bem acabado, de capa dura. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui justamente o link na Amazon para que, caso você queira, e eu encorajo você de maneira forte a adquirir o livro O Peregrino, só para você ter uma ideia que depois das Escrituras Sagradas, exatamente o que você está ouvindo, depois da Bíblia, é o livro mais publicado e mais lido de todos os tempos. Só isso, escrito pelo puritano John Bunyan. Então, nesse nosso primeiro vídeo, que nós iremos começar aqui a falar sobre este livro Peregrino, nesta aula, nós iremos falar sobre a jornada da fé e a consciência do pecado em O Peregrino. Nós iremos ler aqui, justamente mergulhando neste primeiro capítulo. Nós iremos ler este primeiro capítulo, tá? Eu aconselho você a adquirir o livro, você vai ler o capítulo 1 e depois você vem aqui como uma espécie de clube do livro, para você ouvir um pouco daquilo que nós temos a dizer, e você vai poder também, no chat aqui da mídia social, colocar as suas impressões e como foi interessante e alimentadora a sua vida espiritual a leitura desse livro. Então, este clássico de John Bunyan, ele foi escrito por volta de 1678, e ele é muito mais do que uma história. Ele é, na realidade, como eu já disse para vocês, uma representação da jornada cristã em direção à salvação. Ele usa uma rica simbologia que nos ajuda a entender conceitos profundos da nossa fé. Nós iremos nos concentrar apenas no primeiro capítulo aqui do Peregrino, tá? No primeiro capítulo. Então, este primeiro capítulo, ele inicia com um cenário, tá, de um homem em uma crise espiritual. No primeiro capítulo, nós podemos observar que havia uma grande crise espiritual enfrentada
pelo personagem principal. É o que nós lemos aqui no primeiro parágrafo do livro. Ele começa assim: enquanto atravessava o deserto deste mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Em meu sonho vi um homem vestido de trapos, com o rosto virado para a sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Eu vi o homem abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorou, tremeu e clamou tristemente: o que devo fazer? Meus amados, o capítulo começa de forma marcante. Bunyan nos apresenta aqui um homem vestido em trapos, parado em um vasto campo. Ele carrega um peso enorme nas suas costas e ele segura um livro na mão, que nós sabemos ser este livro a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A imagem aqui de um fardo pesado nas costas dele e deste livro em suas mãos, essa imagem é central para a compreensão do que se trata esta obra. O fardo nas costas. O que esse fardo representa? Nessa alegoria do John Bunyan, esse fardo é o peso do pecado, é a consciência da culpa, é um peso físico, psicológico até, que reflete uma angústia espiritual no personagem principal deste livro. Todos nós, eleitos do Senhor, que já fomos ímpios em um momento da nossa vida, mas que posteriormente fomos atingidos pela graça de Deus, em algum momento nós sentimos também o peso dos nossos erros, da consequência das nossas ações, o nosso pecado. Esse era o fardo que estava nas nossas costas, como está aqui nas costas do nosso personagem principal. Esse fardo deste personagem é esta culpa que o oprime e o impede de ter paz. Esse fardo também, Lutero, um reformador, o grande reformador do século XVI, ele teve também. Lutero, ele tinha crises por conta da consciência do seu pecado. E ele lutava contra o seu pecado e aquilo o afligia muito. Era um fardo gigantesco que ele tinha nas suas costas. Da mesma forma aqui, o personagem principal deste livro, Bunyan ilustra esse fardo como sendo a consciência do pecado. Agora observe que a consciência deste pecado adveio ao personagem principal por conta da regeneração. Então observe que é impossível uma pessoa ter consciência dos seus pecados se o Espírito Santo não o convencer dos seus pecados. Essa é uma doutrina fundamental, reformada e puritana, porque a salvação é monergística, ou seja, pertence ao Senhor e todas as etapas dela, inclusive a consciência do pecado, o arrependimento do pecado, a consciência de que você tem um fardo nas costas, de que você é um ímpio, de que você está amaldiçoado, porque você é filho da ira, porque você é mau. Como disse Davi, em pecado fui gerado, em pecado me gerou minha mãe. Percebe? O livro nas mãos aqui, que está do nosso personagem principal, é a palavra de Deus. É o que o homem lê para entender sua condição e o que o inspira a buscar uma saída. O livro é a fonte da verdade e da esperança. Sem ele, nós e o homem estaria perdido na escuridão de sua própria culpa, sem saber para onde ir. Então, perceba, as Escrituras Sagradas, elas nos mostram o quão pecadores nós somos. Elas são um espelho que, quando nós lemos, nós podemos não só observarmos o quanto Deus é santíssimo e justo,
mas também o quanto nós somos maus. E isso, por obra do Espírito Santo, nos faz entendermos que temos um fardo gigantesco em nossas costas, o nosso pecado. E isso nos aflige. Isso nos causa desespero. Isso nos causa a necessidade de buscarmos um Salvador. E isso só o Espírito Santo pode fazer em nós. Esse desespero e esse plano de fuga que nós vamos ver aqui no capítulo 1. Nesse desespero, o homem volta para casa, mas ele não consegue encontrar conforto. A sua família o ignora e ele se vê sozinho em sua aflição. Essa cena reflete como a dor espiritual, muitas vezes, ela é solitária e incompreendida pelas pessoas que nos cercam, às vezes os nossos parentes, os nossos melhores amigos, os nossos familiares. É nesse momento de total angústia que o personagem principal do livro ele decide fugir. Ele sabe que a destruição se aproxima, que é uma referência ao juízo final. No entanto, a sua fuga é inicialmente impulsionada pelo medo, não por uma fé clara, digamos assim. Ele não sabe para onde ir, apenas sabe que precisa escapar do que está por vir. Então, nós podemos observar aqui, nesta porção do livro, que Bunyan escreve assim: finalmente contou à esposa e aos filhos o que estava em sua mente. Minha querida esposa e filhos, disse, estou muito preocupado com esse fardo que levo sobre os meus ombros. Além disso, fui informado que a nossa cidade será destruída por fogo vindo do céu. E nesta terrível destruição, eu e vocês, minha esposa e meus queridos filhos, devemos perecer, a menos que consigamos encontrar algum modo de escapar ou nos libertarmos. E neste momento, não vejo solução. Então repare que John Bunyan nos demonstra aqui como isso foi preponderante na vida do nosso personagem. Como cristão aqui, como o nosso personagem principal, ele efetivamente se sentia, ele levou isso à sua esposa e aos seus filhos, à sua família. E Bunyan continua: a família ficou impressionada com suas palavras, não porque acreditava no que ele havia dito, mas porque pensaram que estivesse com problemas mentais. Então note que às vezes a atitude das pessoas que nós amamos, quando nós somos atingidos pela graça regeneradora do Espírito Santo, quando nós temos o nosso coração tocado por Deus e temos consciência da nossa pecaminosidade por conta da leitura da Palavra de Deus, que nos apresenta a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, as pessoas não nos compreendem e chegam até a duvidar da nossa sanidade mental. Mal, essas pessoas que nós tanto amamos sabem que a nossa mente e o nosso coração estão começando a ser iluminados pelo Espírito Santo. Nesse momento de angústia, de desespero, de tristeza, de incompreensão por parte das pessoas que o nosso personagem principal aqui mais ama, chega a figura do evangelista, este personagem. Quando um homem está mais perdido, aparece uma figura crucial aqui no texto de Bunyan, evangelista. Este personagem é o guia que representa a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Evangelista não apenas aparece, mas também faz a pergunta mais importante: por que você está chorando? É o que diz aqui. Bunyan escreve: ele olhava para todos os lados. Quem? O nosso personagem principal. Como se quisesse fugir correndo para algum lugar,
mas não sabia exatamente para onde. Então viu um homem chamado Evangelista. Este, se aproximando, perguntou: por que choras? O homem respondeu: Senhor, este livro mostra que estou condenado a morrer, e depois disso serei julgado. E descobri que não estou disposto a morrer, nem quero ser julgado. Evangelista retrucou: por que você não quer encontrar-se com a morte se a sua vida é cheia de maldade? Olha a pergunta do evangelista. O homem respondeu: temo que este fardo sobre meus ombros seja tão pesado que me faria atravessar o túmulo e cairia direto no inferno. E, Senhor, não desejo ser julgado e muito menos executado. E pensar nessa hipótese me faz chorar. Então o evangelista disse: se esta é a sua condição, por que continua aqui? O homem respondeu: não sei para onde ir. A seguir, o evangelista lhe deu um pergaminho, no qual estava escrito: fuja da ira vindoura. Meus irmãos, a pergunta do evangelista, por que choras, ela é um convite para a confissão de pecados. É o primeiro passo para o homem encontrar a direção certa. Depois de ter o seu coração regenerado e consciência do seu pecado, a pergunta que o evangelista faz é: por que choras? E cristão aqui confessa os seus pecados. Ele fala do seu fardo. Ele fala que se ele morresse naquele momento, ele iria para o inferno. Então, em sua resposta, o homem, aqui o personagem principal, ele explica o seu fardo e o seu medo da destruição. O evangelista então aponta uma luz distante e em seguida para o portão estreito, orientando a seguir a luz, e essa luz é Jesus Cristo, nosso doce e eterno Salvador. E o portão estreito é a entrada para o caminho da vida eterna. É o que Bunyan fala aqui. Vamos ao texto. O homem leu a mensagem e, olhando cuidadosamente para o evangelista, perguntou: para onde vou? O evangelista apontou para um campo bem amplo e disse: você consegue ver aquele portão estreito? O homem respondeu que não. O evangelista continuou: você enxerga aquela luz? O homem disse: acho que sim. O evangelista aconselhou: mantenha o olhar naquela luz e caminhe em sua direção. Assim, você conseguirá ver o portão. Bata e você receberá as instruções sobre o que deverá fazer. Meus amados, o primeiro capítulo do Peregrino é, portanto, o ponto de partida de uma jornada de fé. Ele nos ensina que a verdadeira busca espiritual começa com a consciência do nosso pecado após a regeneração do Espírito Santo em nosso coração, bem como do fardo que esse pecado representa em nossas vidas. É o desespero de nossa própria condição que nos leva a buscar uma saída. E é a palavra de Deus, o livro que o personagem principal tem na mão. E a mensagem do Evangelho, aqui simbolizada pelo evangelista, que nos mostra o caminho à vida eterna. A jornada de cristão, que é o homem que, a partir deste momento, o personagem principal irá ser nomeado, não é fácil, de maneira nenhuma. E você vai acompanhar comigo aqui a leitura, não é fácil. Ele ainda cometerá muitos erros, mas o mais importante é que, pela graça irresistível do Senhor Deus, ele consegue dar o primeiro passo. Ele reconhece seu estado de pecado e maldição. E regenerado, tendo consciência daquele fardo pesado e de que, pelas suas próprias forças, ele não consegue se livrar deste fardo do pecado, ele busca ajuda. E ele recebe a orientação para seguir a luz, que é o Senhor Jesus Cristo, pela pregação da palavra de Deus do Evangelho. Eu poderia perguntar a você, meu irmão, que lições você poderia tirar deste primeiro passo de cristão em sua própria jornada de fé? Que lição você tira? Escreva aqui no chat. Depois de você ter lido o capítulo 1, escutado aqui
esta nossa aula da escola puritana, o que é que você tem a dizer sobre este primeiro passo de cristão? Eu poderia apresentar para vocês algumas coisas, algumas lições desse primeiro passo. A cena inicial, na minha opinião, do peregrino, ela ressoa profundamente com os princípios da teologia calvinista e puritana do século XVII. A jornada de cristão não é apenas uma história de salvação individual, mas uma demonstração alegórica de doutrinas fundamentais bíblicas e que foram muito exploradas e desenvolvidas por esses gigantes da fé, tanto da Reforma Protestante quanto do puritanismo. Por exemplo, nós temos aqui, neste primeiro capítulo, nós temos insights e ensinos sobre a depravação total e a consciência do pecado. O fardo que cristão carrega é o cerne da doutrina da depravação total. Para os puritanos, o ser humano nasce em um estado de pecado radical, na sua raiz, no seu âmago, incapaz de se salvar, ou mesmo de desejar a salvação por conta própria. Ele está morto em seus delitos e pecados. Todas as suas afeições, seu coração, suas intenções são malditas, rebeldes, pecaminosas. O desespero de cristão e a sua incapacidade de se livrar deste fardo, meus amados, por seus próprios meios, ilustram esta morte espiritual, esta sua impotência. Ele não decide buscar a salvação porque se sente bem. Note, ele não está se sentindo bem, mas porque a culpa do pecado oprime a ponto de ele sentir que a perdição é iminente. Perceba que a piedade puritana enfatizava a necessidade de uma profunda convicção de pecado. E esta convicção é obra exclusiva do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode colocar nos nossos corações esta convicção de pecado. A graça irresistível advém do trabalho do Espírito Santo em regenerar o nosso coração desesperadamente corrupto e uma fábrica de ídolos. O choro e o desespero do cristão são a evidência dessa convicção, um pré-requisito para o verdadeiro arrependimento, que não é um ato de mérito, mas uma resposta à graça de Deus. Meus amados, a segunda coisa que eu percebo neste primeiro capítulo é a doutrina da graça irresistível e a da chamada eficaz. A aparição de evangelista não é coincidência, mas é um ato de graça irresistível. Ele representa a chamada externa do evangelho, a pregação da palavra, e mais ainda, a chamada interna e eficaz do Espírito Santo na vida aqui do cristão, do personagem principal desta alegoria de Jambania. O homem estava perdido e sem direção, mas o Espírito Santo, agindo através deste personagem do evangelista, o guia diretamente para a luz, que é Cristo Jesus, por meio da pregação do evangelho, da palavra de Deus, apontando para o portão estreito. Essa orientação divina é crucial para nós, reformados, calvinistas, de tradição puritana, porque nós afirmamos que a salvação não depende da vontade humana, jamais, mas depende da soberania de Deus. Cristão não escolhe a direção por si mesmo, ele é chamado e direcionado por uma força externa a ele. Note que a saída não está em cristão, mas está fora dele, na soberania de Deus, ou seja, a graça divina. A sua resposta de começar a correr é a evidência de uma vontade que foi transformada por Deus para seguir o caminho da salvação. É o que nós lemos aqui
Quando Bunyan escreve: então em meu sonho vi o homem começar a correr. Ele ainda não estava longe de casa, quando a esposa e os filhos o viram e começaram a pedir que voltasse. Mas ele tapou os ouvidos e correu gritando: vida, vida, vida eterna. Ele não olhou para trás, enquanto dirigia-se ao meio da planície. Perceba, depois de ter sido atingido por essa graça irresistível, ter regenerado seu coração, ter tido consciência do pecado, depois de ter sido evangelizado pelo evangelista, ele corre ao único local onde ele teria salvação: o Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também aqui neste primeiro capítulo sobre a soberania de Deus e a predestinação. Muito embora nós não tenhamos diretamente o tema aqui, pelo menos neste momento, no capítulo 1, mas esta doutrina bíblica, muito bem desenvolvida pelos nossos pais reformadores e puritanos, está implícita aqui. O fato de cristão ter sido escolhido para iniciar essa jornada, enquanto que em um primeiro momento tanto sua família e vizinhos permanecem em sua cidade da perdição, que é a cidade da destruição, isso aponta para a doutrina da predestinação. Deus, em sua soberania, seleciona aqueles que serão salvos. Cristão é um eleito. Meus amados, a história de cristão, desde o seu primeiro passo, é uma representação da jornada do eleito. Sua luta, suas provações e seu sucesso final são predeterminados pela vontade divina. Não pelo mérito de suas ações, jamais. Ele é um exemplo de como a graça de Deus se manifesta na vida de um eleito predestinado pela soberania de Deus à salvação, iniciando-o em um caminho que ele não poderia e não quis iniciar sozinho. Em suma, o primeiro passo de cristão é uma lição sobre a necessidade de reconhecer a própria falência espiritual, a impossibilidade de salvação por mérito próprio e a completa dependência da graça soberana de Deus, que se manifesta por meio do Evangelho de Cristo Jesus para guiar o pecador em direção à luz. Meus amados, então, esta foi a nossa segunda aula, onde nós estamos iniciando a leitura e o estudo do primeiro livro que você deve adquirir na sua biblioteca puritana, depois da Bíblia, é lógico, O Peregrino de John Bunyan. E nós iremos ler capítulo a capítulo e iremos estudar. E depois, em outros vídeos, em outras aulas, nós vamos indicar aos irmãos outros livros nesta nossa escola puritana aqui do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Até a nossa terceira aula, se o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, assim permitir. Fique com Deus.